Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio da Cave do Marco. Hoje, com duas pessoas muito queridas, não só do espetáculo português e da música, mas também de mim próprio. Gosto muito deles. Ana Bacalhau, senhoras e senhores. E Miguel Araújo. E a razão por que vocês estão aqui, vocês basicamente podem vir cá quando quiserem, que eu gosto muito de vocês, mas o que levou a isto acontecer foi um dia em que eu recebi um alerta de que estava o vídeo da canção Ciúme no YouTube. Tu recebes alertas? Desde quando recebo alerta? Não sei se é um alerta, mas de repente apareceu-me... Os canais realmente incríveis, com conteúdos realmente incríveis. Uma pessoa carrega no sininho, não é? Não, mas talvez seja... Epá, não sei, talvez seja porque eu acompanho-vos e então... do Miguel Araújo, do nome Miguel, sempre que aparece o nome Miguel Araújo. Sempre que aparece Miguel Araújo, Miguel Araújo, pumba. Não, mas é capaz de ter a ver de facto com os... Araújo mais famoso que há. Primeiro é um jogador do peruano. Olha, não sabia. Não sabia nada mas disso. Esse deve ser Mas de outra maneira. Conheço o mais famoso. Miguel Araújo. Bom, e o que é que aconteceu? O YouTube serviu-me o vídeo do ciúme. Eu já não me lembro exatamente como é que aconteceu. Até posso ter visto num post teu no Facebook, porque eu larguei o Facebook. Não estragues a história bonita do alerta. Também é verdade, o alerta é mais giro. Mas a minha relação com o Facebook, eu larguei o meu Facebook, como vocês saberão, mas vou lá espreitar só para ver o que é que está a acontecer, assim por alto, e às vezes encontro coisas muito interessantes. E então fiquei a ver aquele vídeo. Onde é que foi gravado? Em que... Foi no Coliseu do Porto. 4 de novembro de 2017. 2017. E eu pus-me a ver aquilo e obviamente soltei um palavrão e aqui posso dizê-lo porque isto não é televisão, verdade, não é? Eu disse foda-se. Nada. A boca cheia é assim mesmo. Pá, que bons que são eles dois. Epá, e a vossa interação, a canção é incrível e eu tenho memórias muito engraçadas do dia em que essa canção me chegou às mãos, porque vocês mostraram-me antes dela chegar e tu foste a primeira a mostrar-me e estavas super entusiasmada com a canção e depois a seguir recebo uma mensagem do Miguel a dizer pá, já ouviste aquilo, parece Motown, parece... e foi muito giro receber, vocês não tinham comunicado um com o outro, mas chegaram assim com uma distância mínima essas duas mensagens e de facto eu ouvi e adorei, acho que é um encontro mágico, que eu já tinha proporcionado um encontro mágico com o tema do programa Animais Anónimos, pois foi. Feito pelo João mas Só não foi assim. Depois não foi tão próximo. Sim, produzido pelo Só. E pronto, depois vocês entraram na banda sonora de 1986, portanto eu arrasto-vos para muita coisa minha e espero continuar a arrastar-vos. Pronto, porque vocês são incríveis. E então, depois de ver o vídeo do ciúme, eu disse, eu tenho que os ter lá e tenho que cantar. Isto é informal ao ponto. Vale tudo, até pode estender a chamada. Tende. Se fosse televisão, eu tinha posto em silêncio. Não, atenção, só que ele não vai atender e podemos chegar a começar a nossa conversa por aí, porque Miguel Araújo, tal como eu, é um grande defensor das SMS. Eu não sei qual é a tua relação com isso, Ana. Porque nós partilhamos este incómodo com as chamadas telefónicas. Queres falar um pouco sobre isto, Miguel, para enquadrar? Isto foi um momento raro, porque o meu telefone raramente toca, porque eu tenho uma whitelist com as pessoas a quem passa. Que maravilhoso. Dá para pôr nos telemóveis, tipo, rejeitar todas as chamadas, exceto estas. E estão lá, sei lá, 20 sim, pessoas. Sim, dá muito. 10. E isto era uma das 10 pessoas. Era a Joana, a minha cunhada. Mas, sim, eu acho que hoje em dia não justifica. O telefonar a alguém é uma coisa que convém a quem telefona, mas raramente, dificilmente nos dias ocupados de hoje, convém a quem recebe, não é? E não é a altura, não é sequer a altura. Não... sobre isso, não foi? É isso. Não sei que estejas à espera, imagina uma pessoa pode estar a gravar um programa de televisão, pode... Não, mas olha, eu vi há pouco tempo agora o filme The Wife, que adorei, e fala sobre um senhor que recebe o Prémio Nobel. Se tu estiveres na iminência de receber um Prémio Nobel, tu vais querer que aquele telefone toque e vais estar à espera que a Academia Sueca aí não vais rejeitar as chamadas, suponho eu. Não sei, vais dar uma de Dylan, se eles estiverem na minha whitelist, mas também se pode mandar um e-mail dizer parabéns, você ganhou, você fez... Exato, o pessoal da Academia Sueca, parem de fazer chamadas às pessoas. Esse tipo de notícias eu até preferia receber por SMS do que por chamada, porque depois como é que reages, não é? Tens de estar muito feliz, mas também não podes estar demasiado feliz, tens de estar a medir tudo, é melhor um SMS. Qual é a tua relação com isto, com as chamadas e as SMS? Partilhas desta inquietação? Eu detesto falar com vocês dois, eu comunico muito por mensagem. Eu só comunico por mensagens com vocês, basicamente. Pois é, nós fizemos coisas épicas. E comunicamos bem, sim. Eu não gosto muito de falar ao telefone. Então, chamadas longas eu fico maluca. Também eu. Porque aquilo começa a cansar. Começa a cansar, é horrível. E depois uma pessoa não tem a linguagem corporal do outro para perceber o que é que se está a passar na conversa. Pronto, e há outra desvantagem que é...
muito do que foi dito na conversa não fica registado. Depois uma pessoa tem que ligar outra vez e dizer, olha, manda-me só um e-mail com as datas, as horas e as coisas todas que disseste nesse telefonema. Em nenhuma conversa fica registado em mim. E há uma série de pessoas que possivelmente... mas vocês estão a falar de telefonemas de trabalho, mas também há os telefonemas pessoais, que às vezes ainda são piores. Mas este aí faz a whitelist, metes as 10 pessoas com quem tu tens mas não são esses pessoais da nossa whitelist, são os da nossa blacklist. Claro, não sabia que eu não sabia que havia uma whitelist agora. O meu mundo todo vai mudar. O problema que eu tenho com os telefonemas de trabalho é o mesmo que eu tenho com os problemas pessoais. E por isso é que já lá vão 2 casamentos. Ai, Jesus! Bom, sei que nós estamos aqui marcado. Claro. É pá, porque é muito difícil. É isso. E vocês ficam a ouvir-me a dissertar sobre isso. Bom, há muita coisa que eu gostava de falar convosco. Há a questão também levantada pelo Miguel, mas vamos todos debater sobre isto. Ainda há pouco no WhatsApp estávamos a falar na questão dos discos físicos. Tu lançaste agora um disco e há pessoas a pedir, que é o teu disco no Luxemburgo, como é que se chama? Uma noite na Philharmonie. Na Philharmonie de Luxemburgo. É finíssimo. Está crescido. Olha, é tão fino que até me cai. Esse brinco é épico. É épico, não é? Mas é tão épico que agora já... Pois. Eu só uso um. Mas fora dá estilo. Dá muito estilo. Fora da orelha, repara, fica um contexto é completamente diferente. Sim. E podes usar como uma espécie de pêndulo para hipnotizar ou como um pequenino espanador. É isso. Mas, de facto, há pessoas a pedir-te o objeto físico. Sim, eu não sou contra isso. Não, a minha questão não é tanto essa. A minha questão é que eu acho que a era do álbum, a música, quando começou a ser gravada, registada em fonogramas, para ser ouvida em casa, não sei o que mais, terá sido ali à volta dos anos 20, talvez que se convencionou essa tecnologia, não existiam 12 músicas num só fonograma, era uma de um lado, outra do outro e tal. Sim. O conceito de álbum foi um conceito que nasceu por razões de mercado, económicas, de ser mais rentável comercialmente. Olha, agora já acaba em 12, mete 12. E sabias, 12. Eu não sabia que os singles não entravam no álbum. Muitos nos Beatles não. Há os singles Beatles, e os álbuns. Exatamente, foi através dos Beatles que eu sou, porque considerava-se um roubo as pessoas estarem a pagar 2 vezes pela mesma coisa, pelo single e depois pela música que estava exatamente. É bem visto. Mas e a questão que depois o álbum nasceu por causa disso e a era do álbum, diz-se que o primeiro assim álbum, o álbum era só uma coleção de 12 músicas juntas umas com as outras, não havia sequer uma coerência, a maior parte das vezes. Havia uma coerência de som, porque eram gravadas no mesmo estúdio e tal, mas não havia tanto essa coisa de ser o álbum, as músicas todas encadeadas. Considera-se o primeiro álbum o Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band do Beatles. Porque é um conceito. E há quem considere um do Frank Zappa antes, o verdadeiro álbum. E começa a era do álbum, aí diz-se historicamente nos especialistas da música, eu li sobre o assunto. A era do álbum começa em 67, ou então em 66 ou 65 com um álbum do Frank Zappa, que eu agora não me lembro do nome. Mas os long plays são que anos 50. Mas não é bem um álbum, percebes? Eram 12 músicas juntas. Certo, era simplesmente, eram 6 pares de meias juntas na mesma coisa. Era isso. Não era para usar todas juntas. Era um pack de canções. É isso. E de certa maneira dá a ideia que a era do álbum, nesse sentido, está a acabar. Certo, e agora estamos a voltar aos singles, não é? Aos singles, às músicas por avulsas. Eu acho que isso está a acontecer. E eu não vejo isso com maus olhos nem bons. São sinais dos tempos. Sim, na verdade. Sim. A minha vida discográfica é totalmente isso. Eu tenho 3 álbuns. Mas os meus álbuns eu fiquei conhecido por algumas músicas daqui e dali. Mas já tiveste a preocupação de fazer uma coisa mais ou menos conceptual. As Crónicas da Cidade Grande aliás, quando estávamos a fazer o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, tu falavas na ideia de eventualmente fazer um musical sobre uma pessoa absolutamente normal. Que acabou por ser mais ou menos isso. Claro, e eu nesta fase estou a trabalhar em músicas novas que vou lançá-las soltas e não juntas umas com as outras. Por várias razões, mas se me aparecer uma ideia em que tenha que fazer 7 ou 8 ou 4 ou 3 ou 12 ou 25 juntas, sem problema nenhum. Só que a convenção de que as músicas têm que sair às 12 de cada vez é uma ideia que nós carregamos do século XX, há 10 anos atrás e 15. Os ouvintes já não têm esse hábito. Eu não ouço. É verdade. Mas lembram-se do tempo, Ana? Lembras-te do tempo em que nós conhecíamos um disco de uma ponta à outra? Certo, íamos para a casa de amigos, eu sinto que até 87, para aí 88, há discos que eu consigo recriar na minha cabeça as faixas todas e a ordem deles. Sei lá, o Graceland do Paul Simon, o Soul do Peter Gabriel, foram discos que eu ouvi muitas vezes e que eu não conseguia sequer pensar em canções isoladas. Era aquele bloco, era um bloco de canções e tudo aquilo fazia sentido. Vocês lembram-se disso? Eu perfeitamente. Nós tínhamos que ouvir, era vinil. Ouvir os discos inteiros. E tinhas a agulha, não podias fazer zapping, era porque estava a trabalho. E depois tinha a cassete e eu conhecia aquilo tão bem que sabia quando punha fast forward, sabia exatamente onde parar, o tempo que demorava para parar, para ir para a canção ou
bocado da canção ou sim, que eu queria ouvir. Eu conhecia aquilo tão bem. Assim. Sabias o fast forward do olho, mais ou menos? Tudo! A olho não, era ouvido. Era é mais ou menos aqui. Exato. Mas a verdade, claro que há excelentes álbuns na história da música, mas a verdade é que a história da música popular é feita de grandes canções mais do que grandes álbuns, eu acho. Sem dúvida. E há muitos artistas, muitos eu adoro, como o Elton John ou os Queen, que não são artistas de álbuns, não têm, claro, mas os Queen particularmente dedicavam-se sempre a 4 músicas, da ideia ou 3, e o resto são álbum fillers, o que se chama álbum fillers, completamente, são músicas que não ficaram, algumas até bastante dispensáveis. Esse sim. Mas esse sim é o grande álbum deles. É porque tem um conceito toda à volta. Somebody to Love It lá? É do A Day at the Races, eu assim. É tipo a sequela, digamos. Claro. Exatamente. Mas existe muito isso, existe muito essa coisa de contratos que obrigavam a álbuns anuais em que eles lançavam para lá 4 ou 5 músicas. Por isso é que anuais, era surreal. Dos anos 60 que duraram, os Doors, a Janis, o Jimmy, têm imensos discos em 3 anos de Sim. O Elton John, entre 69 e 71, tem 4 ou 5. Num período de 2 anos, o Elton John tem para aí 5. 69 a 75. E o Elton John compunha, portanto, ele compunha as músicas todas, não fazia versões. Compunha tudo e o Bernie Taupin escrevia as letras. Ok, porque depois havia muito isso nos anos 60 também, havia não havia pudor em fazer-se versões. Eles faziam versões uns dos outros. Sim. E era verdade. E o Elton John tem uma versão do Pinball Wizard dos The Who. Sim. Tem uma versão do Lucy in the Sky with Diamonds. muito colaborativo. Sim. Com o John Lennon a tocar guitarra. Acreditado como muitos com os outros. E lembro do Elton John também contar histórias escabrosas de noitadas com John Lennon. Mas disso pode-se falar. Vai haver um filme agora do Elton John também. Lost Weekend. É o Lost Weekend. Ele esteve presente no Lost Weekend do John Lennon. Não sei, porque o Lost Weekend é nos Estados Unidos. Que se houve histórias envolvendo quartos de hotel e loucura. Era com o Harry Nilsson e assim como uma malta. São quase 10 anos, não é? Da vida dele. Não sei, o Lost Weekend acho que foi quando ele teve separado de Yoko Ono, não sei se são 10. Sim, ainda foi bastante. E teve a ver com outra senhora. Sim. Olha, e já que falamos de Elton John, há uma coisa que eu gostava muito de recomendar a quem está a ver este podcast, e recomendo a vocês, e vocês possivelmente já ouviram, que é o programa do Elton John na Beats One, na rádio. Ai, que sonho, não sabia. O programa é extraordinário, porque o Elton John não só passa coisas clássicas, que é sempre bom voltar a ouvir ou então conhecer, porque ele é uma espécie de um historiador musical. Sim, ele ia para mas o homem está a acompanhar tudo o que se passa ao minuto, praticamente. Ele percebe mais da música de hoje do que eu, que sou uma pessoa que ouve muita coisa. Ele tinha fama de mandar fechar a Tower Records e ia para lá com malas, comprar CDs. Desde sempre, ele sempre foi muito... Sim, ele está muito atento. Ele era um João Calixto daqui. Mas tão abrangente. Ele sabe exatamente o que está a sair hoje e põe a tocar lá. O primeiro sítio onde eu ouvi o novo single da Grimes foi no programa do Elton John. Aconselho vivamente. Há quanto tempo é que... Ele vai no episódio para aí 174 ou uma coisa assim. Portanto, isto é semanal. Eu estou no se é semanal ou se é quinzenal. Eu acho que aquilo às vezes é de 15 em 15 dias. É indiferente. Mas foi basicamente foi logo no arranque da Beats One, da rádio da Apple, que ele começou a fazer aquilo. E os programas estão todos disponíveis na aplicação, na Apple Music. Por isso eu aconselho-vos a ouvir, porque é maravilhoso. Depois tem os especiais de Natal, em que ele passa uma mistura de músicas antigas e modernas. Senhoras e senhores, Miguel Góis. A gente não se vê há muito tempo. Eu tinha que cumprimentar. Bom, queria falar de mais assuntos, entre eles a atração de Miguel Araújo pelo sobrenatural. Que é uma coisa que eu adoro. Não, eu não tenho atração pelo sobrenatural. O sobrenatural é que tem atração para mim, que é uma coisa bem diferente. Explica-me tudo, agora fiquei super. E nós tivemos uma espécie de uma maldição envolvendo um espetáculo que nós fizemos e que o Miguel acredita piamente que foi um ano passado meu. Agora que é Germano. Não, Gervásio Lobato. O escritor de Lisboa em Camisa, que era meu tio tetravô. Vocês estão a gozar comigo? Não tens alguma superstição? Já falamos. Tu gostas dessas coisas? Eu não gosto. Eu adoro. Sim. Vou-te contar muito rapidamente aquilo que aconteceu. Nós tínhamos um espetáculo, que foi na altura em que eu conheci o Miguel, chamado Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, em que eu contava histórias, o Miguel fazia canções, enquanto ele estava a cantar eu fazia desenhos que apareciam num ecrã, e tudo aquilo correu muito bem, porque eu sou uma pessoa que não tem tempo para decorar texto, e então sentia a segurança de um teleponto ali à frente para saber, mas eu já tinha muita coisa, já estava aqui metida, mas pronto, era bom ter aquilo ali à minha frente. E o Miguel, estavas a lançar o teu primeiro disco, na altura, o 5 dias e meio, e eu lembro que tu me disseste... Mas nós comentamos nesse dia. Se um dia o teleponto falha, eu não sei nenhuma letra. Assim porque ele dizia, é que eu já tenho que fixar as minhas canções para cantar nos concertos. E portanto eu não fixei estas. Se um dia o teleponto falha... Não há nada. Não há nada. Mal nós sabíamos. Nós comentamos isso uma hora antes. Que nessa noite... Assim fomos jantar...
E o espetáculo no Pax Júlia. E lembras-te que tinha saído o novo iPad que tinha um adaptador diferente? É isso. E tu não tinhas o carregador, não sabias? Tipo, começou logo por aí. Uma coisa diferente. Começou logo por aí. Então havia tipo 16% de São bateria. os omens, são assim os pequenos omens que antecedem a tragédia. Sim. Foi absolutamente sinistro. E o que aconteceu foi que sentamos-nos e o Miguel começa a cantar a primeira canção e começa a tocar na guitarra. Sentámos-nos, tu acabaste de dizer sentamos, em vez de sentámos. Sentamos. Não, estava a fazer um presente dramático. Era um presente dramático, atenção, não era a moda do Porto, não era para chegar mais rapidamente ao Miguel. Não, era um presente dramático de. Não era para ser simpático com o campanho. Ele começa a cantar e. Eu olho de soslaio para os ecrãs à nossa frente e vejo o logotipo do Windows. Esboçar. Não, e depois o Windows is shutting down, não é? E pá! Nada. O Miguel tem esta coisa incrível que ele consegue parecer calmo mesmo que esteja a morrer de nervos. Ele depois confessou-me que estava cheio de nervos logo no primeiro que a gente fez e vai para a casa bem vomitar e não sei o quê, mas depois chega ao pé de mim e transmite uma calma zen. É incrível, é incrível. Isso é bom para todos, então, menos para ti. Mas eu percebo que ele está a rascar porque ele está só a tocar o instrumental e era suposto haver uma letra naquela música. Sabe o que é que eu pensava? Ninguém sabe, pode ser só isto. Lá está, eu talvez lá está. Bem visto. Claro que sim. E tudo desligado e não estava nada a acontecer, mas eu percebia que o João Treviscal, que era o nosso produtor, e a Patrícia Furtado, a ilustradora, que estava a colaborar connosco também neste processo todo, porque havia um alvoroçozinho, não era? Nós percebíamos que havia um alvoroço bastante inquietante. Mas eu a tentar de cabeça disparar o texto todo, tudo mal enjorcado, e eu já a ficar super aflito e sem saliva, e já tipo, ok, mais uma música, e eu por limpinho, instrumentais. Richard Kleiderman da guitarra. Exato, e eu só a pensar assim, mas nós no resumo dizemos que temos canções, isto não são canções. Até cada altura, lembras-te que eu disse ao Miguel, Miguel, para, e cheguei-me à frente e disse às pessoas, não sei se vocês estão a perceber da merda que está a acontecer aqui. E as pessoas explodiram a rir, o ambiente ficou ótimo na sala. Não é que estivesse mal, porque as pessoas achavam que o espetáculo era assim, não sabiam como é que era, achavam que era assim. E a partir daí eu comecei a assumir todos os desastres que aconteceram, como por exemplo o iPad sem bateria, portanto, a dada altura eu iria começar a ficar sem ferramenta para fazer os desenhos. Foi horrível, foi horrível. E às tantas, a Patrícia Furtado estava deitada à nossa frente com um portátil com o texto, e era ela que ia passando o dedo lá para o texto andar. E foi sinistro. E a pretexto disso, depois o Miguel contou-me uma série de historinhas da vida dele em que parece haver intervenção sobrenatural, mas pode na realidade não ser. Quer escolher uma? Assim, eu sei que tinhas um problema com comandos da televisão, não é? Há várias. Quando isso andava mais presente, era nessa altura que eu morava em Lisboa, num quarto andar lá no Bairro Alto. Uma casa assim velha, daqueles prédios. Vários seres humanos nasceram e morreram naquele espaço. Tinha uma vista incrível essa casa. Só que, atenção que eu nunca explorei nada desse mundo, não percebo nada, não sei nada. Sim. Só que acontecem coisas estranhas comigo, de luzes ligarem-se e apagarem-se. Houve uma altura que nós tínhamos uma máquina de café, de cápsulas, e nós íamos tirar um cafezinho, punhamos a cápsula, chávena, e ele ligava sozinho. Estás a gozar? Era assim, isso era muito bom. Durante um mês. Mas havia uma altura que a televisão começava-se a pôr mais alto sozinha e não parava. E havia uma senhora que ia lá a fazer as limpezas uma vez por semana e ela benzia-se e fugia. Eu estava mais baixo. Se tu pusesses mais baixo, ficava ali uma luta de igual para igual. Ficava ali a meio. Ok. Havia um braço de ferro de som com... E tinhas que ver a televisão assim. O poltergeist do Miguel. É um poltergeist. As melhores histórias sobrenatural acontecem a pessoas... E depois houve uma... Mas são coisas... Não, acontece sempre. E houve uma noite que nós estávamos lá... uma sinistra que envolveu um quase incêndio. É sempre incrível. É sempre incrível. Homem. Estávamos todos à mesa e tínhamos uma mesinha tipo isto, mas sem o vidro. Era uma palhinha. E tínhamos lá um castiçal, como é que se diz? Uma vela de vidro. Depois fomos para a cama e deixamos aquilo ligado. E o calor furou a palhinha e aquilo caiu. E eu estava na cama e eu vi a Ana acordar assim a dizer, já vou. Mas ela não se lembra de ter dito, eu não lhe disse nada. Ela disse, já vou, e foi. E ela viu isso acontecer, assim aqui, e apagou, pronto. Mas não tinha sido... E ela não se lembra de ter dito já vou. Parece que alguém foi lá dizer, atenção! Mas o que eu acho é que as melhores histórias... Estás arrepiada. Mas tu parece as melhores histórias sobrenaturais acontecem a pessoas como ele que estão tipo... Pá. Mas eu nunca explorei, nem... Mas eu já tive pessoas a vir ter comigo. Sim. 3 ou 4 vezes na minha vida. Do nada, às vezes na rua. Tu és médium.
Se quiseres saber mais... Ai, olha, é assim que as canções te vêm. Tu tens uma cena e vem de espírito um dia sai o Elvis pela boca fora. Um dia sai aqui. O Elvis sai pela boca fora, o Elvis ou outro. Bem, maravilhoso. Qual é a tua relação com estas histórias, Ana? Eu adoro. Mas também tens que elas, ai. Eu acredito. Mas eu acredito também. Eu acredito, não é isso? Que é qualquer coisa, que nós vamos para algum sítio. Eu não tenho a presunção de achar que a razão... Eu acho que há muitas mais coisas que a nossa razão e os nossos sentidos não conseguem descortinar. E, portanto, pelo menos enquanto estamos aqui neste nível em que estamos, Sim. também não sei o que é que se passa noutro nível. Quando deixamos este, não sei se passa alguma coisa, se não se passa. Não sei, mas lá está. Sim. Não sei. E como Sim. não sei... Tudo, ou quase tudo. Mas histórias como a do Miguel inquietam-me porque ele não é... Mas tu tens também histórias dessas, assim? Eu sou muito... Eu entro numa sala e coisas que avariam, depois eu não tenho voltam a essas ligar. histórias Eu também, assim, mas é falta de jeito. A minha é tipo... Não, mas eu não toco em nada, eu entro. Eu entro e começa tudo a variar. Sim. É uma pessoa magnética. Não, todos nós temos uma energia, não é? Tens episódios desses? Não é sequer... Coisas que te acontecem? Eu tenho um episódio que eu não me lembro, mas eu era criança, pequenina, mas já falava e dizia que via um homem e apontava para um sítio na cozinha dos meus pais e dizia que estava lá um homem, estava Mas lá és um homem pequenino ao nenhum. ponto de não ter medo sequer? Não tinha medo, tipo não 3 anos, tinha, assim? devia ter 3 anos. E dizia, está ali um senhor, um Mas homem, isso é uma coisa um homem. muito habitual nos miúdos e eu lembro-me, antes de ser pai... Mas os lembro-me especialistas de... dizem que as crianças veem... Sim, Pois. sim. Antes de ser pai havia várias histórias dessas e eu só pensava assim, epá, quando eu for pai, se calhar um dia isto vai acontecer. Um dia o meu filho vai dizer alguma coisa bizarra. Epá, e o tempo foi passando e não sei o quê, e há um dia em que eu estou no quarto com o meu filho, ele muito pequenino, era muito pequenino, epá, não sei que idade é que ele teria, epá, aí 3 ou 4 anos, e de facto chegou esse dia em que ele diz que está a ver uma coisa estranha, ele diz-me, está ali um senhor de chapéu a chorar, a apontar para o canto. E eu, ok, pronto, está preenchido o quadradinho, epá, pronto. Pá, ninguém lhe disse, olha, tu agora quando chegares aos 3 anos vais ter que dizer ao teu pai que estás a ver coisas. Não, claro, exato. Há qualquer coisa de estranho, e inexplicável. Certo. Eu também acho que é, portanto, sou aberta a tudo, tenho uma enorme curiosidade. Mas eu tenho medo de, claro, sempre que vem ter comigo a dizer que eu sou médico, aconteceu 4 ou 5 vezes na minha vida, eu não vou investigo, não vou daí claro, para a também frente. teria receio. Mas eu nunca vi nada assim ver ou ouvir, assim, literalmente nunca... Dizer que se fecha, depois quando uma pessoa passa adulta, a cena fecha-se porque o adulto quer fechar. Eu já li coisas sobre isso, pronto. Lá em casa devem estar a pensar, está aqui uma conversa um bocado esquisita. Mas uma formiga vai daqui até ali estranhas acontecem. E a vida, o que sabe do mundo é isso, não é? Sim. E nós não sabemos muito mais que isso. Claro que não, a nossa visão do universo é muito limitada. Claro. Está condicionada pelos nossos sentidos. Nós também somos uma formiga dali até ali e sei lá. É um facto, sim. A história do meu antepassado, a relação com a história do Pax Júlia, é porque eu te contei a história de que um dia, já não sei se foi a minha avó que participou numa sessão espírita, em que estavam a tentar invocar precisamente o espírito do escritor Gervásio Lobato. Eu aconselho toda a gente a lerem o livro de Lisboa em Camisa, que foi reeditado agora há pouco tempo, e é de facto do meu tio tetravô, que era o único tipo a trabalhar em humor na família até chegar a mim, não houve ninguém pelo meio. E a escrita dele é muito engraçada. E a minha avó, acho que era a minha avó que conta que estava numa sessão espírita em que chamaram o Gervásio Lobato e perguntaram-lhe que mensagem é que tu tens? E a mensagem dele é das coisas mais hilariantes que eu já ouvi. Um espírito diz, ou seja, uma pessoa que vem do além, para partir do princípio que acontece, ok? E alguém vem do além para comunicar algo aos vivos. Ainda deve ser uma viagem grande vir do além. E o que ele diz é, cuidado, foi o que ele disse, através da senhora, que mudou de voz e não sei o quê, e ele disse, cuidado quando se baixarem para apanhar qualquer coisa, porque podem espetar o olho nestas coisas espetadas aqui nas costas das cadeiras, porque havia cadeiras antigamente que tinham assim umas coisas... Tinha assim umas coisas espetadas e portanto o grande conselho dele quando chegou é tipo, cuidado abaixo, tens alguma coisa para dizer? E ele diz, quando se baixa para apanhar alguma coisa, cuidado. Isso é um punchline perfeito, era mesmo ele. É humor. Sim. E eu gosto muito dessa história, e gosto, há um lado em mim que quer acreditar em mais qualquer coisa, de facto, porque não? Porque não? É isso. Se tem histórias interessantes do sobrenatural, partilhas aqui na zona dos comentários deste episódio. Olha, vamos falar sobre séries e filmes e coisas. Ana, o que é que andas a ver ultimamente? Olha... Andas a ver o Ted Bundy? Estava a ver, exatamente, é isso que eu ia dizer. Já viste tudo? Já viste a série toda? Vi a série toda do Ted Bundy e vi a do Conan O'Brien, que é ótimo, maravilhosa. Assim, é ótimo. Ele a viajar por vários sítios do mundo. É genial, adoro. Então Cuba é maravilhoso. É fenomenal. Lá no museu Sim, é perfeito. Sim. Com a senhora, é maravilhoso. E a tentar cantar, a integrar-se numa banda. Que maravilha. É fenomenal. E o Ted Bundy
É interessante. O Ted Bundy está a gerar uma Podemos certa dizer polémica que- e a Netflix veio a público dizer, epá, Então. calma com isso. Porque há muitas mulheres que estão doidas com o Ted Bundy. Porque Mas porque isso ele tinha sempre bom... houve esse fenómeno das mulheres que se apaixonam e escrevem cartas aos assassinos em série. Sim. Que querem casar com eles, enfim. Neste caso são espectadores da Netflix que dizem que ele é um homem muito bem parecido e muito bem falante. E é um tipo que, repara que ele mantinha o sonho de ser advogado, até mesmo acho que depois de ser preso. Sim. Não, ele constituiu-se advogado de defesa. Pois, Era como aquele gajo do Helter Skelter, como é que chama? O Charles Manson. Também é só mulheres atrás dele. Ele era um grande Isso é um fenómeno que existe e está estudado, ou pelo menos existe. A série é ótima e parte de uma série de gravações feitas por um jornalista em conversa com o Ted Bundy e sem querer revelar muito, a maneira como ele conseguiu arrancar as declarações ao Ted Bundy é muito gira, que é aquela coisa de ok, se eu falo com ele na primeira pessoa, ele não me está a dar nada, está só aqui às voltas porque ele não quer ao mesmo tempo assumir a culpa. Então eu vou falar com ele como se ele fosse um especialista na mente humana e vou-lhe dizer o que é que acha que o assassino fez? E ele começa a dizer, ora bem, eu acho que ele fez isto e começou a confessar os seus crimes todos, mas na terceira pessoa. Mas e eu achei isso muito acaba interessante. Por confessar tudo. Sim, depois sim. Quando É só o arranque quer para prolongar a sua... ou seja, não quer ser logo executado, quer ganhar tempo, começa a dizer até as vítimas onde é que estão. Mas é uma história arrepiante. Sobretudo é arrepiante as coisas que ele fazia. Sim, não é para aqueles que... Por isso é que há muita gente que diz que não consegue... Pessoas impressionáveis, por favor, não vejam o... Sim, e não é preciso mostrar nada, é só a narrativa. Não. A narrativa mas, geralmente, arrepiante. eu acho que às vezes as palavras ainda são capazes de chocar mais do sem que dúvida. as imagens. E aconselho também um documentário absolutamente freak que está na Netflix chamado Abducted in Plain Sight, que é a história de uma família e da sua relação bizarra com o vizinho do lado. Pá, eu não posso contar mais. Tem que ver, porque... Mas está na Netflix também? Está na Netflix. Saiu a semana passada, o que é que foi? E eu passei o tempo... É daqueles que uma pessoa passa o tempo todo só a fazer... É impossível. E ao mesmo tempo, é uma comédia? Não, é muito sério. O que se passa na verdade é muito sério, porque esta família vivia ao pé de uma família que tinha um senhor que tinha uma afeição muito particular por jovens, bastante jovens. Mas isto e ele era o vizinho de ficção? sonho. Não, é real, é um documentário. É um documentário em que eles entrevistaram os intervenientes nesta trama. E a maneira como aquele homem, o vizinho do lado, que é assim, o homem perfeito, o chefe de família perfeito, manipula e destrói, é inacreditável. É uma história que tem que ser vista e que prova que de facto a mente humana... Não é o Happiness. O Happiness é um filme Disney. O Happiness é um filme Disney. Eu vi bem 3 filmes da vida e um dos filmes. É lindo. No filme que ele viu, É um dos poucos que ele viu. E vi o Regresso ao Futuro. Exatamente. Os três. Claro. Mas isto leva-nos a uma conversa que eu acho muito interessante, que é... eu nunca pensei que ia gostar tanto e dar-me tão bem com uma pessoa que não gosta de filmes nem de séries. Os opostos atraem-se, não é? Mas de facto tu tens essa questão. Tu já me explicaste que tenho uma capacidade de a tua questão com os filmes é que tens mais que fazer, literalmente, não é? Não, eu começo a ver e depois a essa altura começo a desinteressar-me. Quase sempre. Os filmes. O que me deixa bastante honrado. Vocês viram um que passa-se tudo na mesma sala, que chama-se Nada a Esconder, que é francês. Está no Netflix, que é uns que fazem uma aposta e deixam... os telemóveis. O Bruno Nogueira falou desse filme. Tem que ver, que acho que é muito bom. Mas se dizes que é muito bom, eu tenho de ver. E é tudo passado na mesma sala, e são vários casais e um grupo de amigos que estão a jantar e fazem uma aposta em que deixam todos o telefone em cima e tudo o que acontece no telefone, sejam e-mails, mensagens de telefonemas, é público. É muito giro. E os casais começam logo... E há ali muitas tensões e revelações, não é? Olha, o que é que achas que te prende num filme, então? Se é tão difícil te sintas preso... É que tem que ser uma coisa muito específica, porque eu já percebi. Mas o que é que te faz não adormecer? Eu fico muito honrado, tenho visto olha, a minha mulher é igual a mim. Visto inteiro. Ele viu um filme que eu escrevi inteiro. Sim. E eu fico muito honrado. Não, mas a minha mulher e eu temos a mesma coisa. E nós estamos a ver um filme perfeito. Não vão ao cinema, é aqui que vamos deixar de ver, não é? Parece um casal perfeito. Olha, o La La Land fomos ver ao cinema. Sim. E houve uma cena lá que foi... É aqui, não é? Qual foi a cena já agora? Lembro especificamente. Sabes que há uma expressão que é... Acho que são os americanos que dizem que é o jump the shark. Sim. Quando uma série
faz o Jump the Shark. Sim. É quando, tipo, aqui, isto é tão fora que, ok. Que já não é credível. Achei que era o contrário. Achei que era tipo... Acabou, não, achei que era tipo salto. É isso do Lost, por exemplo. O Lost teve ali fases... Viagens no tempo e tal. Em que vai por aí. Eu acho mesmo que o Lost é muito interessante, mesmo assim. Acho que isso vem de um filme ou de uma cena qualquer, de uma série, que não sei qual é. Em que o tubarão salta. Não, ele saltou por cima do tubarão, acho assim. Faz sentido, sim. Faz sentido. Tem sido assim uma coisa muito buscada. Há um tubarão, há um dos filmes de tubarão, tipo o Tubarão 21, em que o tubarão, nessa altura, vem cá fora e solta um rugido. E por que não? Mas isso é muito interessante porque te leva a ser de facto muito específico com os filmes que gostas e tem que te agarrar muito. E à partida é um bom conselho. Um filme que tu gostas é um bom conselho porque significa que deve ser obsessivamente interessante. Deve ser uma coisa. Sim. Mas eu tenho uma coisa também que eu sou muito obcecado. Não é obcecado, mas estou sempre ou a escrever ou a tentar fazer músicas, ou ando sempre com a mão na massa, sempre, permanentemente. Às vezes estou a ver qualquer coisa e inspira-me, eu largo e vou, mas é fazer uma ideia que veio dali. Eu sou muito irrequieto nessa coisa, não sou muito passivo de estar a ver uma coisa. E eu gostei muito do artigo que tu escreveste sobre a tua incapacidade de ver séries, em que tu assumes que viste uma série, que é o Comedians in Cars Getting Coffee, do Seinfeld, a entrevista a comediantes. Eu adoro. Mas, por exemplo, toda a gente que te tenta impingir o Breaking Bad, que para mim é um dos monumentos da cultura moderna. E já me disseram para ver até o sétimo. Eu tive a honra de apresentar o Hank a Ana Bacalhau. Verdade. Exatamente, isso eu lembro. No sofá, tivemos os três ali um momento. Ouro, aquela conversa, assim. Mas, por exemplo, tu não vais nisso. Não vou, mas eu também tenho uma coisa que é... Depois começa-me a fazer impressão, aqueles junkies. Há lá uma cena com um bebê, gastam um casal todo desgraçado numa casa podre. Esse foi o momento em que eu deixei de ver. O Jump the Shark. O teu Jump the Shark. Aí foi o meu Jump the Shark, para saltar. Mas essa do Comedians in Cars Getting Coffee... eu posso sugerir essa série e um livro que eu li com muito interesse que tem a ver, que é o Songwriters on Songwriting. Conheces? Isso deve ser muito giro. Aquele é maçã, do Paul Zollo, que é um jornalista. Ele, além de jornalista, é diretor ou presidente, ou não sei o quê, da Associação Americana de Songwriters. E tem 20 anos de entrevistas com os principais, desde o Tom Waits ao Leonard Cohen, a todos que tu possas imaginar, Bob Dylan. Sim. E o livro é um compêndio das entrevistas. E eu sou muito fascinado com o processo das coisas, e o Comedians in Cars Getting Coffee é muito à volta disso. É o processo, como é que fazes para te concentrar? Como é que fazes para não sei o quê? Como é que fazes quando tens uma ideia? Sim. Eu sou doente por... E há conversas muito interessantes que surgem entre humoristas e músicos, e por isso é que acho que são duas ocupações que se dão bastante bem. São coisas da criatividade. Se olhares para a história do Saturday Night Live, por exemplo, cruza-se os comediantes e os humoristas estão sempre muito cruzados em vários projetos. Mas eu lembro de ter feito uma vez uma conversa na FNAC de Leiria com o David Fonseca, em que falávamos muito do processo de criar piadas e de criar músicas e dos paralelos e Claro. Mas ao mesmo tempo vocês têm aquela vantagem. O Ricardo Araújo Pereira diz que os músicos é ficam com as miúdas. Cantar os músicos é ficam com as miúdas. Hoje em dia os DJs, pá. Pois é, também é verdade. Mas vocês, o comediante tem aquela coisa, vocês podem cantar sempre a mesma canção, que até melhor, e vocês vão melhorando e já sabem que vai ser a aclamação. E as pessoas, quanto mais canta, mais nós vamos aterrorizados a apresentar coisas novas, porque se repetimos muito, mas na América eles fazem tours inteiras com o mesmo material, às vezes anos inteiros com o mesmo material. E tu consegues, é muito giro, porque às vezes um humorista consegue ter uma história que é chega tão milagrosamente às pessoas que a podes contar várias vezes, que funciona como uma espécie de uma canção. Eu lembro que a história do blazer branco do Miami Vice, que eu contei na caderneta de cromos, quando convenci a minha mãe a comprar um blazer branco porque eu queria mudar o meu visual. Eu andava sempre com anorax e era um caixa de óculos. E o blazer branco era do Don Johnson no Miami Vice. Aquilo passava assim em 87, esta história que eu vos estou a contar. E de facto consegui convencê-la, mas a minha mãe estava muito cética a dizer, mas tu vais usar isso? E eu, tenho que usar, senão não vou conseguir fazer à vida. E pronto, e depois de facto houve um dia em que eu comprei, a minha mãe comprou-me aquilo e depois aquilo ficou fechado num armário, que eu não tinha coragem de usar aquilo, porque era muito radical passar do anorak para aquilo. E houve um dia em que tinha de facto que ir até ao fim da rua dar uns trabalhos a um colega meu e pensei, vou descer a rua só para fazer o teste, vou descer a rua com este novo visual. E de facto assim que saí pela porta, houve um carro que passou e houve um tipo que meteu a cabeça de fora e disse, mariconso. E esta história é tão bizarra, toda esta história,
que se tornou uma espécie de greatest hits. Eu conto É esta história e single, digo... é um single. Eu às vezes começo a dizer... houve uma altura da minha vida em que eu achei que tinha que ser o Don Johnson. E as pessoas fazem... tipo... Já sabem que vem aí. E sabem quem é o Don Johnson. Os mais novos, se calhar, não sabem quem é o Don Johnson. Talvez não. Alguns saberão pelas vezes que eu já contei esta seca desta talvez. história. Foram pesquisar no Google. Se calhar. Se calhar dizes, falas de Don Johnson, não ouves nada, passado uns segundos, que é quando a pessoa vai ao Sim. Google. É isso. Hoje em dia tudo se consegue, não é? Temos o Google à mão. É isso. Claro. E no futuro estará ligado mesmo às nossas mentes e conseguiremos... Espero que não, andas a ver o Black Mirror. Black Mirror, grande série. Viste o Bandersnatch? É que esse aí Não, isso implica tu mas mexeres são- na história. Se Mas calhar sei qual não. é, é aquela internet. Tipo, Mas o Black Mirror é bom Dragons. porque são historinhas, são tipo Mas depois isoladas. também é meio assustador e depois tipo Tens medo. Depois sou Para visitado por assustador já lhe homens basta, maus. não, para assustador já lhe basta o comando à distância a mexer sozinho e velas a cair. E, Se calhar tu querias escolher uma cena e depois essa cena que a tua avó dizer não Sai vais para cima o escolher gajo. isso, vais escolher mesmo matar o pai ou destraçalhar o filho. é isso. Deixa-me só dizer Sim. uma conversa incrível que existe no Comidas in Cars Getting Coffee, que é o episódio que o Chappelle é o Sim. convidado. Eles estão a ter uma conversa em que o Seinfeld pergunta ao Chappelle: tu não sei, uma coisa que eu acho incrível, fascinante, e acho que tem a ver com a vida de nós todos um bocadinho a certa altura, em que ele pergunta ao Chappelle: tu não sentiste numa fase da tua vida que se tinhas capacidade para fazer esta coisa, tinhas também obrigação em fazê-la? Exato, Incrível. exato. Pois é. E eles Isso é ficam uma a grande debater pergunta. essa Sim. questão. Sim. É muito interessante. E no Songwriters and Songwriting, on Songwriting há muito também este sentido de pessoas Sim. que tiveram que vencer com medo do palco, ou medo disto, ou medo daquilo, por sentirem Sim, que tinham a obrigação sim, de fazer, sim, porque sim. se conseguiam, Uma então... chamada. Epá, e há pessoas que não Incrível. conseguem vencer o medo do palco. E mesmo assim Estava aqui a fazem pensar anos. num Mas tipo quem é que absoluto... consegue vencer o medo? Se calhar do ninguém palco? consegue. Alguns Eu consegui, mesmo. Mas mas não sentes nervos nenhum? Nada. Eu tinha os maiores nervos do mundo e passei para ter 0,0. Pois, Eu- estás mesmo no teu elemento e estás mesmo confortável a fazer aquilo. Tu tens. Eu sim, é assim. Mas tu É um- tu é entras uma- com uma confiança inacreditável em É uma qualquer coisa- concerto. eu tenho medo do palco antes de entrar no palco. Sim. Quando estou no palco, o palco Também me faz parte de acontece, mim. passa a ser estranhamente confortável. É aquele momento cá atrás e a entrada e de repente parece que entras aí num banho de água quente. É tipo, Tipo, liga-se sei lá, liga-se qualquer ok, coisa. tens que saber que dentro da sala estão pessoas que gostam do que fazes. E à partida, Ou se não. comprar um bilhete... Na sala, mas na nós sala. tocamos Isso é grande para questão para muitas mim. pessoas Sim. ao ar livre que não pagaram bilhete Isso é e verdade. estão a borrifar para nós. E isso aterroriza-me. Quando vou a uma coisa, e já aconteceu Dessa, ir com o Vasco Palmeirinho fazer o nosso show, o Top Génios, a feiras em que está uma quantidade insana de pessoas e muitas delas que possivelmente odeiam-nos. Exatamente. Mas até agora não aconteceu nada de Não, já não problemático. acontece. Mas Houve é uma assim coisa umas que aterroriza. bocas e sim, mas Sim, isso até é sim, giro, sim. às vezes se pega nisso para se responder bem, se a pessoa estiver pode criar inspirada. ali um espetáculo dentro do espetáculo. Se a pessoa estiver inspirada, funciona, sem dúvida. Sim, mas estava-me a lembrar, por exemplo, de um tipo que eu acho genial, que é o vocalista dos XTC e compositor... Dos quem? Dos XTC, uma banda que... se vocês não, é Conheces? uma banda que nos anos 70 e 80 fez algumas canções tremendas. E o vocalista e compositor principal da banda, apesar de ser reconhecido como um tipo com imenso talento, a banda da altura acabou porque, e talvez por isso vocês não conheçam, porque ele não conseguia subir a um palco, não conseguia. Era ótimo a compor, mas... Como quem tem pânico de entrar num avião e coisa, às vezes torna-se uma coisa Pois, se calhar, surrealmente... Tu tinhas mesmo, era uma Tinha, coisa pá, cólica. Eu não era vomitar, era cólicas Pois, horrorosas. assim. Mas cólicas Ouvi daquelas que te falar. abriam a fechar na casa de banho ou não? Ouvi falar. Não, Não, ficavas só. não comia, não comia, eu comia uma banana de manhã e não podia comer De nada. manhã? Pois, bebia água, Pois. pouco, sim. E não desmaiavas a seguir. Não sei, andava Mas eu só magrinha, era uma soube maravilha. depois de começar. Pá, quando a gente fez na aula magna, a Depois nem nossa que tivesse primeira... cólicas, era um- Como é que tu venceste isso? Pronto, eu nos azeitonas envolvia uns penteados, uns fatos, umas coisas, uma Sentiste certa personagem. persona. Claro. Que não é nada de toda minha. Eu Sim. achava piada aquilo, só que aquilo exigia um certo estado que não é o meu natural. Sim. Em cima do palco. Isso, Eu percebo perfeitamente. para começar, eu comecei a ir para os palcos com 11 anos. Claro Sim. que eram coisas amadoras da escola, não sei o quê, mas eu ficava com febre, era uma coisa alucinante. Se a professora me chamava ao quadro, eu ia a tremer vermelho. E de repente estava em cima de um palco a tocar. Isso aí foi muito, talvez haja e realmente um trauma dessa coisa, de com 11 anos ir para cima de palcos. E sempre fui muito nervoso, muito nervoso. E depois ainda, com azeitonas havia fato e isto, e coreografias aqui e ali. Pois.
E essas coisas. E sentiste defendido por essas coisas que, a partir podiam te enervar mais. Não sei, mas ir para o palco era assim aquele momento de transcendência qualquer em que uma pessoa tinha que ir encarar um personagem, como tu fazes muito e sempre fizeste muito. Mas eu com os meus concertos a solo... Mas a Ana podia fazer stand-up, é incrível. Aquilo é quase uma mistura de canções e stand-up. Mas se uma pessoa está mal disposta nesse dia, se não dormiu, se não sei o quê, já é chato. E eu nos meus a solo decidi que ia com a chave no bolso, carteira no bolso de trás, e igualzinho, com o estado de espírito que tivesse antes. Mas também é performance, isso é... Este és tu, é uma performance tua. Mas entretanto, eu comecei a ir para o palco completamente como sou. Sim. Isso aí, pronto, se gostam ou não gostam, é o que vai ser. Eu vou-vos dizer uma coisa, mas isso aí deu-me assim uma certa calma. Que eu sim. Eu sinto mais calma agora, quando tenho um espetáculo em meu nome, sinto-me até mais, um bocadinho, assim, sempre nervos, mas um bocadinho mais calma do que quando atuava com Diolinda, talvez por causa um bocadinho disso. Ali porque eu estava a encarnar a Diolinda. Tipo, sem rede, agora é Ana Bacalhau em seu nome. Estranhamente poderia ser, mas o que eu sinto é que, como só me estou a representar a mim, se eu fizer porcaria, sou eu, sou a única... E o vosso show de Diolinda envolvia muito... O teu trabalho envolvia muito explicar as músicas, puxar, era assim um trabalho de frente. Isso, enquanto que ali muito pesado. Estou a representar-me a mim, a representar o que está a acontecer no momento e depois há outra coisa que é os anos, tantas vezes uma pessoa faz isso que obviamente vai... Claro, começa a ser mais confortável, sim. Uma pessoa engana-se, acontece isto, e depois não é dramático, claro, depois uma pessoa engana-se na letra, não tem mal nenhum, se falha uma corda, não tem mal nenhum. Mas eu ainda tenho um bocado de medo, quer dizer, eu tenho medo disso, eu repito as letras sempre que estavas-me a perguntar de o que é que eu tenho aqui Sim. Repito sempre, antes de todos os concertos, todas as letras de todas as músicas que vou cantar naquele dia, repito as letras. Isto é uma paranoia, porque tu já sabes, não precisas. Pois sei, mas é pá, eu tenho medo. Repetes as letras que para ti estás... Sim, parece o Rain Man. Mas o decorar uma letra não é uma coisa de... Não é como decorar um texto, a melodia está lá e a letra vem atrás automaticamente. É um processo mental diferente. Mas é que eu às vezes, quando estou um bocado cansada, desaparece-me assim uma palavra e depois... Quando desaparece uma palavra, qual é que é o segredo? É fazer... Faz e lá vem o coisa. Não, o que acontece às vezes é eu canto outra parte da música, que era a parte do verso a seguir, mas se tem mal nenhum, as pessoas também podes fazer, também se pode fazer isso. Mas isso é quando tens a calma suficiente para perceber que estás a ter uma branca e te vais lá atrás buscar aquilo à frente que precisas e mesmo no sítio certo e entra tudo bem. E depois houve outra coisa que me ajudou muito na performance, que foi simplesmente ver o Salvador Sobral logo mal apareceu a primeira vez a cantar. Não é? Sim. Opa, e aquilo deu-me assim uma carga, eu até lhe escrevi e até já falei com ele sobre isso. Mas há uma certa verdade em uma pessoa estar tão a borrifar para o que os outros vão achar e vão achar, isso é tão bom. Ou seja, ser profundamente egoísta e acaba por ser a maneira mais altruísta de tu dares o que tens para dar. É verdade, é inspirador. Porque o que mais me chateava era que eu nervoso não conseguia cantar e tocar direito tão bem quanto estou em casa. Tal e qual. Isso chateava-me. Tal e qual. Da voz. E eu, se estiver completamente a borrifar e me concentrar realmente só em mim, é o melhor que eu tenho para dar às pessoas. Eu dei-me esse clique só aí. Mas ao mesmo tempo comunicas melhor com as pessoas. E tu és uma pessoa tímida, não é? E tanto assim, quando a gente se conheceu, eu achava que ele falava muito pouco mesmo, porque eu conheci-te com o João Só, quando vocês apresentaram o Mendes e João Só, e o João Só é todo exuberante e fala imenso. Ninguém fala. E o Miguel estava lá atrás. Quanto? 42. Temos que ir para a canção. E o Miguel estava lá atrás, mas tu consegues vencer muito, muito bem a timidez. E hoje em dia tu comunicas muito bem com as pessoas nos teus espetáculos, é uma coisa super exuberante. Pá, e é... Fala à vontade, não falo. Sim, há uma maneira de falar que então pessoal, está tudo, como é que é? Eu não consigo. Eu se falar normalmente, isso consigo. Sim. Mas essa maneira de falar eu não gosto, eu também não. Depende, o Marlon, por exemplo, faz isso incrivelmente. Sim, o Marlon tem essa hora. É tipo rockstar, é tipo assim. Eu isso não consigo. Sim. Eu também tenho pet peeves, assim, tipo, nunca digo para as pessoas baterem palmas. Posso fazer o gesto assim, mas detesto, não gosto, eu não me sinto bem a dizer batam palmas. Eu acho que a reação que o público tem de ser uma coisa que eles estão a sentir. Natural. Eu vou obrigá-los, posso obrigá-los a cantar, isso já obriguei, isso eu gosto de fazer. E vocês, não sei se vocês já repararam, quando uma pessoa pede, então agora vão cantar isto, então repitam lá, só se ouve a maior parte. O timbre que se ouve é mulher feminino. Os homens cantam assim um bocado muito para dentro. Sim. Ou não cantam. Pois é. Sobre o talento da Ana para ter piada em cima de um palco, foi isso que me levou
a fazer-lhe um casting para um filme que ainda não aconteceu, mas que está agora a acontecer no Instagram. Bolas. Não, mas isto foi uma experiência que eu fiz. Epá, eu estava muito... Eu tenho aquele argumento atravessado ao longo de anos e anos. Foi um argumento que nós submetemos a crowdfunding em 2014, chamado Por Ela, que é uma história muito bizarra, mas ao mesmo tempo muito acessível, sobre luto e sobre amor e amizade e uma série de coisas. Conseguimos reunir algum dinheiro com o crowdfunding, mas não o suficiente para conseguir fazer o filme, e depois andámos aí a bater às portas. E uma coisa que ouvíamos frequentemente era: não se é uma comédia, se é uma tragédia. E era precisamente isso que me agradava quando escrevi aquilo. E então, para aquilo não estar a ganhar bolor e a ver se consigo ressuscitar, comecei a contar o argumento em ecrãs de Instagram, em Por Ela 2019. Portanto, vão lá ao Instagram. E está-me a dar muito coisa voltar àquela história. Havia coisas que eu não me lembrava. Uma grande história, muito bem escrita. E nós fizemos um casting e ela é uma excelente atriz. A verdade é essa. Portanto, não sei, não, há muitas coisas que eu não sei se consigo cumprir. Não sei se sou atriz. Vai ter de acontecer. Portanto, vão a Por Ela 2019 no Instagram e já agora fazer também publicidade aos Instagrams deles, Ana Bacalhau e Miguel. O teu é Miguel Araújo. Miguel Araújo Insta. Miguel Araújo Insta, exatamente. Sigam toda a gente. O Miguel Araújo só? Já viu o Miguel Araújo? Quem me falou do Instagram foste tu a primeira vez. Sim. O meu Instagram é tipo 2011. Eu ainda me lembro do tempo em que eras Miguel Araújo Jorge no Instagram. Tens o check. Tenho, eu também. Na cara desse gajo. Agora finalmente sim. Toda a gente teve primeiro. Mas foi por causa desse gajo que eu fui pedir, eu nem sabia que havia. Eu não conseguia, ele pediu em poucas horas. E deram-me logo. Olha só. A mim também. E eu precisei de tantas vezes. Não sei. Os senhores lista viram em ti ou não viram? Não sei, não sei. Sei que não davam, pedi 3 vezes, não deram e depois finalmente lá. Mas sabes o que é que há? É que se calhar há realmente páginas tuas falsas, não há? Talvez. Isso aí deve obrigar a um processo mais complicado. Sim, a mim não há nenhuma. Mas eu mandei o meu cartão de cidadão e tudo, que aquilo tens que mandar uma fotografia e não sei. Enfim, agora está resolvido. Está resolvido, mas tens aí crimes feitos em teu nome, se calhar com o cartão de cidadão. Olha, depois não sei. Espero que eu quero confiar nas pessoas do Instagram. Tudo vale. É tudo. Ter os vizinhos azuis. E nesta nota de inquietação terminamos este episódio, mas não sem ouvir a canção que me levou a dizer-vos: venham até à cave para cantar e para conversar. Não, nós não ensaiámos. A conversa foi ótima, mas olha, lá está. Eu estava há bocado a brincar com o pretérito perfeito e tu agora disseste ensaiamos e eu depois não ensaiámos e estávamos a falar. Eu estava a dizer, nós ensaiamos, a nossa vida nós não ensaiamos na vida. Olha, claro. É preciso explicar que estávamos em off a falar dos vários sotaques e esta coisa do ensaiamos, compramos, estávamos a falar disso, por isso é que não vá o pessoal ficar mal disposto, porque hoje em dia uma pessoa nunca sabe com o que é que o pessoal vai ficar mal disposto. Não, sem dúvida. Sabe-se só que as pessoas ficam indispostas com muita facilidade. Bom, Ciúme, que é uma canção de Miguel Araújo, cantada pela Ana Bacalhau no seu álbum Nome Próprio. Eu toco. Não queres cantar um bocadinho? Eu posso tocar, mas... Tu, como lá fizemos, tu cantavas o primeiro... Só que eu não sei a letra. Está bem, então canto, eu sei. Porque eu não canto sempre, não é? Deixa estar. Então vamos chegar mais, posso-me chegar mais para ele, estando a ver aqui uma energia. Eu vou pescar agora com a tua... Mais que perfume de última cena de ciúme, faço prova aparatosa do meu amor por ti. De peito aberto, cabeça ao lado, mostro-te as minhas feridas de guerra. Gentileza que o peito descerra, aceita o meu ciúme à vista de todos por cortesia. Salta-me a tampa, vou ao teto, como quem sente um afeto em plena luz do dia. Ciúme que não sai do peito, é espinho que corta direito e queima como sal a ferida onde fermenta todo o mal. Podes soltar aos 4 ventos, podes não contar a ninguém, mas toma conta dos meus tormentos como um presente de quem te quer bem. Guarda esta birra de menina, aceita a minha gentileza. Guarda como uma certeza de haver quem te queira assim. E se eu às vezes abuso do meu, é porque nunca acusas o toque.
mais ciúme que eu te provoque, nem sequer um pingo do teu ciúme que não sai do peito. É espinho que corta direito e queima como sal a ferida onde fermenta todo o mal. Mas não é preciso dizer mais nada. Até para a semana. Já acabou. Bravo! Bravo! Acabou, vou me ficar. Vem ver se ainda cabe na cave. Vem ver se ainda cabe na cave.